Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós recebemos o violonista e compositor itajaiense Ricardo Pauletti. Olá, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Maurício, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, o Pauletti, ele acabou de lançar um novo trabalho, um trabalho diferente dos últimos que ele vinha realizando, que é o álbum Palavra da Canção. Esse álbum, ele tem a proposta de trazer letra às melodias e harmonias criadas pelo músico Pauletti. Como que surgiu? Qual a proposta dele? O que você está tentando trazer de novo para a sua carreira musical e para a música popular brasileira, Pauletti? Então, esse trabalho ele aconteceu naturalmente. Eu sou um compositor de música instrumental, então, em geral, a minha linha de trabalho é essa. Mas eu sempre apreciei a canção, né? Sempre fui apreciador desse tipo de músicas com letra. E em um momento da minha vida, eu já tinha composto algumas melodias que eu achava que teriam o potencial de receber uma letra, né? Nunca me aventurava a escrever, sempre tive muito medo. Embora eu seja um leitor, gosto muito de ler, sempre tinha medo porque é um outro universo, é a poesia, é a palavra, né? E uma vez eu perdi o medo e acabei letrando uma melodia minha, né? E aquilo ficou engavetado durante um tempo. E aí em 2015, 2014, se eu não me engano, resolvi produzir essa música, ir para o estúdio, fazer uma pré-produção dela, inscrevi ela no Festival da Canção de Balneário Camboriú, e a música teve uma aceitação inesperada para mim, assim. Enfim, a música acabou ganhando o festival, ganhou, a intérprete foi a Bia Barros na época, ganhou melhor intérprete, eu ganhei melhor instrumentista, então a música... Ficou surpreso. Fiquei surpreso e ali eu percebi, poxa, então eu acho que se gostaram dessa maneira, eu acho que existe um potencial de trabalhar isso, né? Então continuei fazendo letras para algumas melodias minhas. Aquelas que eu tinha, as músicas que eu tinha mais dificuldade de fazer a letra, eu busquei parceiros para letrarem, né? E quando eu vi que eu já tinha um número suficiente de músicas para fazer um álbum, resolvi, não, então agora é hora de fazer um disco inteiro de canções, né? E aí surgiu então a ideia de fazer o Palavra da Canção. E como foi o lançamento e como também que você está trabalhando para fazer a divulgação desse álbum? Então, agora o mundo digital, o mundo virtual, né, da internet é o que está mandando assim na divulgação dos trabalhos, né? Então esse é o meu primeiro trabalho que eu não fiz o produto físico, eu não tenho o CD prensado físico, né? Esse disco foi lançado no final do ano passado nas plataformas digitais e a gente trabalha a divulgação toda online, né? E então assim ainda não consegui fazer um show de lançamento porque envolve são 8 faixas com 7 cantoras. Então existe uma dificuldade de logística e de produção para poder fazer uma apresentação pública desse trabalho e muitos instrumentistas com formações diferentes, tem muitos metais, né, a participação da Brass Groove Brasil, tem quarteto de cordas, então é uma formação instrumental muito difícil de levar para o palco, né? Então estou, por enquanto, só no âmbito da divulgação online, fazendo a divulgação através da internet. 8 faixas, quantas vocalistas? 7. 7 vocalistas. 7 cantoras. Nossa, mas então foi trabalhoso fazer a produção disso. Demorou quanto tempo o total de tudo isso? Do início da gravação até o final foi 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando intensamente. Assim, a gente pega assim, alguns meses, trabalha por 2, 3 semanas intensamente, daí trabalha aquele material, depois, um tempo depois a gente passa para a nova fase e assim vai fazendo, né? Vai gravando por etapas. Então, do início até o final foram mais ou menos 1 ano e meio. Teve que remodelar alguns arranjos, às vezes voltar atrás em alguma proposta? Em geral, eu prefiro fazer tudo planejar antes, né? Então, a gente faz a pré-produção antes de gravar. Então, faz o quê? Trabalha a música, faz uma gravação ainda informal, não é aquela que vai para o disco, para ver se está tudo ok. E na pré-produção que a gente identifica os pontos que precisam ser alterados ou não, né? Para a hora que for para o estúdio, porque o estúdio, assim, em geral, os recursos financeiros para fazer um disco, a gente precisa de bastante recurso e o estúdio custa, né? Então, ir para o estúdio para decidir coisas não é muito interessante, porque a gente trabalha com uma verba limitada, né? Então, a ideia é fazer
o mais planejado possível para chegar no estúdio já com a ideia final do que vai ser a música. Né? Até quantos instrumentos tinha em cada música, assim? É uma instrumentação muito grande, né? Por exemplo, a música Batuque na Geral, que a gente vai ver daqui a pouco, tem a Brass Groove Brasil, que são 9 músicos, são 5 metais, mais baixo, bateria, guitarra e percussão. Teve a cantora Ana Paula da Silva, que fez a voz, Carlinhos Ribeiro na percussão, ainda agregado, né, a banda, e o Dudu Pimentel no cavaquinho e mais eu de violão. Né? Então, só nessa música aí já foram 14 músicos. Né? E qual o desafio, Paulette, para poder, já que você é um violonista e compõe para que esse instrumento ganhe o seu destaque e tudo, mas na hora de escolher, pô, essa música tem uma batida assim, um ritmo assim, vai ficar bem tal instrumento, mas esse vai abafar aquele. Como é que é esse desafio para... O que eu vou selecionar aqui? É interessante isso, Maurício, porque, na verdade, na hora de fazer um disco como esse, a gente tem que... Eu penso assim, que é tudo pela música. Então, o compositor está à frente do violonista nesse caso, né? Então, o protagonista é a música e não o violão. Então, eu penso assim, o violão vai ser protagonista se a música, se eu achar como arranjador e como compositor que a música tem que ter o violão como protagonista. E nesse disco, são poucas as faixas que o violão é o instrumento principal, né? Então, estou sempre pensando no melhor para a música. Então, aquela coisa de, querer mostrar serviço no violão, esse não é um disco que foi voltado para isso. Dá uma pontinha de tentação ali. Então, é o que eu te falo, a gente tem que se controlar, né? Tem que pensar assim, no resultado musical do trabalho. Então, assim, eu tentava pensar no que era melhor para cada música, né? E o violão estava a serviço da música e não o contrário, né? Bom, nós vamos ouvir agora um pouquinho do trabalho, vamos para um rápido intervalo, mas antes a gente vai escutar a música Batucada. Batuque na Geral. Batuque na Geral, interpretada pela Ana Paula da Silva, com participação da Brass Groove Brasil, Carlinhos Ribeiro e Dudu Pimentel. Vamos então ver e ouvir um pouco do trabalho de Paulette. Até daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Chegar, tem gongue, tem ganzé, um swing assinagou, convidou os orixás. E tem também a alegria de cantar. E também tem na poesia seu lugar. Quem vem lá vai falar o ar.
tem tamborim a batucar. Bateu, valeu, entrou, ecoa na geral. Se o samba é meu, tem batucada no final. Bateu, valeu, entrou, ecoa na geral. Se o samba é meu, tem batucada no final. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o violonista e compositor itajaiense Ricardo Pauletti. Ele que acabou de lançar, saiu do forno o seu novo trabalho, que é o álbum Palavra da Canção. 8 canções que aliam a letra, a melodia e a harmonia do compositor Pauletti. Bom, como que funciona, como que foi montar a parceria e assim, reunir tudo isso? Quem que ajudou em todo esse processo de produção, né? Porque além dos músicos tem toda uma equipe de pessoas e às vezes até empresas e também através de editais. Então é uma família enorme isso para fazer tudo isso, né, Paulo? Com certeza. Então, até queria deixar assim, meu grande agradecimento ao Café Maestro, que é a produtora aqui em Itajaí, com que eu já venho trabalhando já durante muito tempo. Né? O Café Maestro me deu toda a estrutura de estúdio necessária para fazer o disco acontecer, além de fazer o contato com um dos produtores do disco, que foi o J. Moraes. O J. Moraes é um dos grandes produtores da música brasileira. Já produziu todo mundo que pode imaginar aí, desde da música mais popular até a música dita mais refinada, né? Então, tive a sorte de ter ter o Jota dentro do estúdio produzindo o disco junto, né? E ele fez também alguns arranjos para o disco. Então, parceria Café Maestro, J. Moraes foi assim, fundamental. Deram a identidade do trabalho, junto comigo, claro, né? Trabalhamos a identidade do trabalho. Os recursos foram disponibilizados através da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, então, né, Fundação Cultural, Prefeitura Municipal e a Brasfrigo, a empresa que fez a captação. E o que foi determinante para que você escolhesse e decidisse trazer as letras, as melodias, mas além de tudo isso, qual letra colocar na melodia? Porque às vezes uma melodia pode chamar diversos temas, diversos aspectos e sentimentos de um determinado tema. Exatamente. E é exatamente isso que é a música que dá título ao álbum Palavra da Canção. É como escolher a palavra para colocar naquela canção, né? Então, eu não me considero um letrista, né? Eu sou um aventureiro nesse mundo, né? Mas eu fazia da forma mais intuitiva possível, né? Tentava deixar as palavras surgirem de acordo com a linha melódica, com a harmonia, com o conceito da música em si, né? Mas confesso que em algumas músicas eu tive dificuldade de encontrar o caminho e tal. Então, nesse momento, entra as parcerias, né? Então, eu tive a felicidade das 8 canções, 4 canções são letras minhas, e as outras 4 são letras de parceiros, né? Então tem a parceria Lenildo Gomes na música Choro de Faia. Choro de Faia é a música que fala que é a música que eu fiz no cavaquinho, tem a ver com bandolim, ele é um grande bandolinista e grande poeta, ele fez a letra, que foi interpretada pela Badia Saad de uma maneira impressionante, assim. Gregory Hertel, que é um compositor de Blumenau, fez a letra de Sete Sóis, que foi gravada pela Paula Santoro. O V. Domingos, meu amigão, grande parceiro, né? Essa música que a gente fez junto, chamada Sambadim, já está no disco da Giana Serve, já tinha sido gravada no disco Casa, parceria minha com o V.
E teve também a música Rio Equilíbrio da Vida, que é uma parceria com Pedro Berce, que é um artista da Armação de Itapocorói, de Penha. As temáticas das músicas são sempre voltadas à própria música ou a questões existenciais, a beleza? É isso, Paulette? Assim, o disco não tem um conceito único, uma temática única, né? Então, cada música fala de alguma coisa diferente, né? Então, eu diria que a letra está voltada mais para a música do que para uma identidade do disco em si, né? Está contando da própria música. Da própria música. Bom, e com arranjos e produção de J. Moraes, que você falou, as canções transitam por diversos gêneros da música popular brasileira. São interpretadas pelas vozes, você falou, Badi Assad. Badi Assad. Paula Santoro, Fernanda Rosa, Ana Paula da Silva, Giana Serve, Maraik e Bia Barros. Isso aí. São todos itajaienses, artistas? Então tem uma mescla aí, né? A Paula Santoro é uma cantora mineira que mora no Rio de Janeiro. A Badi Assad é uma das grandes cantoras brasileiras da atualidade, assim. Ela é do Rio, mas mora no interior de São Paulo. A Fernanda Rosa é gaúcha e mora em Florianópolis. A Giana, querida Giana, minha amigaça, Giana, adoro ela, né? É de Brusque, mora em Itajaí. A Marai, que é de Blumenau, ela é esposa do Gregory, que foi o letrista de uma das músicas. E a Bia Barros é uma cantora carioca que mora em Brusque. Então tem de tudo que é lugar do Brasil espalhado, né? Tempero brasileiro. É um tempero brasileiro. Bom, nós vamos ouvir mais um pouco desse novo trabalho do Ricardo Pauletti e voltamos em seguida. Até já. Te queria antes mesmo de tu existires, te amava mesmo antes de te conhecer, metade em ti sou eu, tudo que há em mim é teu. Eis um mundo com verdades que jamais sonhei, tão profundo que a felicidade vai além, metade em ti sou eu, todo meu amor é teus medos, anseios, sempre estarei por perto, de um lado ou do outro, onde estiver te vejo leve como a brisa bela, vida sintetiza bela, eterniza beleza.
voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o compositor e violonista itajaiense Ricardo Pauletti. Ricardo Pauletti, que esteve no final de março no Peru, representando o município de Itajaí, a música brasileira, no Festival Internacional de Guitarra, o ICPNA, do Instituto Cultural Peruano Norte-Americano. Conta para nós, Ricardo, como é que foi a participação nesse evento e qual a importância desse evento para o violão na América Latina? Esse evento é incrível, né? Ele é o evento mais antigo da América Latina, o evento de violão, né? O festival mais antigo, 30ª edição, né? Então é uma edição de aniversário e que reúne artistas de diversos lugares do mundo, não só da América Latina, né? Então tinha violonistas da Europa, do Japão, enfim, músicos variados, cada um trazendo um pouco da sua cultura, né? E tive a oportunidade de levar a cultura brasileira, né, ser o representante do violão brasileiro. Em geral, esses grandes festivais de violão sempre contam com algum artista brasileiro, porque o violão brasileiro tem muita expressividade no mundo do violão, né? E eu tive a grande felicidade de poder levar o violão brasileiro nessa edição de aniversário de um festival tão importante. Lá estavam representados violonistas de diversos países, inclusive da Europa também. Isso, né? mesmo. Então tínhamos um violonista do Japão, um violonista que representava 2 países, é um italiano que reside na Suíça. E aí, chegando na América, tínhamos violonistas do México, de Cuba, da Argentina, um trio do Paraguai, fantástico trio do Paraguai, músicos do Peru também, claro, né? Do Uruguai e eu de brasileiro lá. E como foi a oportunidade de trocar experiência? Você realizou algumas execuções junto com eles, até tanto na apresentação quanto nos bastidores do festival. Como é que foi tudo isso? Então, essa parte é muito legal, né? Porque, em geral, a gente cria um ambiente meio familiar, assim, se torna uma família voltada para o violão, né? E eu tive então, cada um faz seu concerto, mas naturalmente o intercâmbio ele acontece, seja no camarim, e geralmente no último dia do evento é um dia eles chamam Festa da Guitarra, nesse festival chamava Guitarras do Mundo, o último dia, onde cada um toca um pouquinho, uma música ou duas sua, e rolam as interações, né? Então eu tive a alegria de tocar com o trio Umbaracá, que é um trio de música paraguaia, e que toca música brasileira também, e a gente acabou tocando uma música do Baden Powell, que é muito legal. E depois, no que acontece por fora do evento, nas confraternizações e tal, todo mundo toca com todo mundo, realmente o clima e o intercâmbio que acontece é fantástico. E como está a visibilidade da música, do violão brasileiro para todos esses artistas? Assim, o que eles falam a respeito do trabalho feito no Brasil no violão? O violão brasileiro ele tem uma força muito grande em todo o mundo, né? No mundo inteiro, no mundo do violão, vamos dizer assim, né? Não só na América Latina, na Europa, na Ásia, enfim, né? O violão brasileiro sempre teve grandes representantes, né? E sempre se cria muita expectativa sobre o músico brasileiro que vai se apresentar, né? Então, estava falando em off aqui, né? Que ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande, assim, uma oportunidade gigante, é uma responsabilidade tremenda, porque existe uma grande expectativa sobre a atuação do violão brasileiro, uma vez que sempre tem grandes artistas se apresentando nesses festivais. Pauletti, você acabou de retirar um álbum do forno, Palavra da Canção, mas já está preparando outro. Parece que há um trabalho aí mais voltado para volta novamente para a questão instrumental. O que vem por aí? Para quando que vem esse trabalho? Então, eu ainda não tinha na minha carreira um disco só de violão. Então, estou preparando um disco exclusivamente de violão, instrumental, que vai ser gravado esse ano. O projeto já está aprovado na LIC, aqui em Itajaí. Então, estou preparando o álbum, já estou com as pré-produções feitas e agora é entrar no estúdio e gravar. A previsão é gravar em julho e lançar no início do 2º semestre. Quem tiver interesse em acompanhar seu trabalho, a rede social, como o YouTube, tem tudo ali, você sempre está disponibilizando ali para o pessoal, para todo mundo ver. Com certeza, canal no YouTube, tem a fanpage no Facebook. Ricardo Pauletti. Só buscar lá, bota Ricardo Pauletti que com certeza TTI no final, é isso aí. Muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta. Desejamos um excelente trabalho e que continue divulgando assim a arte brasileira por todo o mundo, Pauletti. Eu que agradeço a oportunidade, prazer estar aqui com vocês. E vai tocar um pouquinho agora no final desse teu novo trabalho instrumental, é isso? Apresentar uma música inédita do trabalho novo. Tá bom, então. Bom,
O Câmara Aberta vai ficando por aqui. Fique agora com um pouquinho mais da música instrumental de Ricardo Pauletti. Até a próxima.